bom dia e a paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que o eterno Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, tem aí nos dado, nos presenteado nessa manhã. Pastor Carlos Sales com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Que Deus esteja operando na minha vida e na sua vida. Eu venho com mais uma mensagem aí, uma mensagem de fé, uma mensagem de amor, aleluia, uma mensagem que causa transformação, impacto na minha vida e na tua vida. Hoje de manhã, quando Deus estava falando comigo, Ele estava falando a respeito, amados irmãos, que é muito fácil, né, se perder, mas é muito difícil se reencontrar. E ainda mais no caminho de volta, nós encontramos labirintos para voltar à presença de Deus. Então, que não venhamos nos perder, mas que venhamos aí estar no centro da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade. É sempre um prazer nós estarmos juntos, né? O Senhor é bom em todo o tempo e nós nos alegramos, né, de estarmos aí compartilhando desse amor, aleluia, para com Deus a cada manhã, e que Deus esteja aí nos favorecendo e operando tanto na minha vida, conforme na sua vida, na vida dos nossos familiares. Que Deus esteja aí abençoando a todos os amados irmãos que têm um carinho aí especial por essa programação, pela vida do pastor Carlos. Então nós nessa manhã estaremos em oração nesse momento, para que possamos aí estar entregando nas mãos do Senhor uma programação que venha restaurar vidas, que venha causar impactos na vida daqueles que se encontram perdidos. Em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Assim, ó Deus, nós colocamos, ó Pai, como de propósito, a vida, Senhor, de cada pessoa, ó Pai, que se encontra, Pai, perdida, a vida de cada pessoa, ó Pai, que se encontra, ó Pai, em labirintos, ó Pai. E assim, Senhor Deus, ó Deus, muitas vezes, ó Pai, elas se encontram confortáveis, ó Pai, aleluia, vivendo, ó Pai, uma utopia, aleluia, sem direcionamento, ó Pai, e sem perspectiva, Senhor Deus, de algum dia, Pai, estar chegando a Jerusalém Celestial. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, abrir a mente, o coração, Senhor Deus, tirar, Senhor Deus, tudo que não procede do Senhor, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, que a luz, Senhor Deus, da Tua Escritura, Senhor Deus, da Tua Palavra, que a Tua mão potente, ó Pai, esteja, Senhor Deus, abrindo os corações, também as mentes, Senhor Deus, para que possam, Pai, estar entregando ao Senhor, ó Pai, aleluia, a sua vida, Senhor Deus, e deixando, Senhor Deus, com que o Senhor venha direcioná-los através do Espírito Santo de Deus. Então, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, assim nós oramos, nós clamamos, ó Pai, aleluia, para que a Tua Palavra, Senhor Deus, venha causar o impacto necessário, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, de cada irmão, na vida de cada irmã, na vida, Senhor Deus, daquelas pessoas, ó Pai, que precisam, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Eu quero trazer aqui um bom dia especial para os meus amados irmãos e amigos, e quero aqui, em nome de Jesus Cristo, estar aqui aprimorando, né, aleluia, o nosso trabalho em direção a esse Deus maravilhoso que tem aí a cada momento feito maravilhas na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Diz assim, aleluia, o texto que eu escolhi como um bom dia para cada um de nós. Que Deus abençoe vocês e lhes dê ânimo para prosseguir suas caminhadas todos os dias da vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Eu coloquei uma foto aí bonita, né, dos amados irmãos, e alguns deles com muita saudade, né, que Deus esteja aí fazendo eles voltarem, né, para a presença do Senhor, que vem aí estar retornando o caminho da salvação, o caminho que nos coloca na presença desse glorioso Deus, esse Deus de Abraão, esse Deus de Isaac, e esse Deus de Jacó, esse Deus que tudo pode,
E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí adorando a esse Deus maravilhosíssimo e que Ele venha operar na minha vida, operar na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é maravilhoso e nós só temos a agradecer a Deus, aleluia, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer na minha vida e na tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós vamos estar trazendo hoje, aleluia, aleluia, eu estou vendo aí uma pessoa sumidinha, né? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Noemi Souza, seja bem-vinda. Deus abençoe, Deus esteja derramando a sua graça, derramando a assunção, aleluia, do seu, aleluia, poder salvífico, amém? Que Deus esteja operando aí maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus, amém? Vamos estar abrindo aí, meus amados irmãos, em Salmo 51. Nós vamos ler 2 versículos desses salmos, que são versículos assim tremendos, né, para o que nós estamos falando nesse dia de hoje, e eu quero compartilhar com os meus amados irmãos este salmo, Salmo 51, versículo 11 e versículo 12 também. Salmo 51, versículo 11 e versículo também 12. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor tem sido maravilhosíssimo para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler esse salmo aí. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Se nós olharmos para este texto, meu amado irmão, muitos não sabem, mas esse texto, Davi, ele está diante do Senhor pedindo perdão pelo seu pecado. Que pecado que Davi está pedindo perdão? Pela situação que acontece com Betseba. E ele está pedindo perdão a Deus porque ele sabe que ele quebrou ali diante de Deus uma intimidade tão gloriosa, que o próprio Deus dá testemunho de Davi e fala: eu encontrei um homem segundo o meu coração. E agora Davi, ele se encontra num momento turbulento, ele se encontra num momento difícil na presença do Senhor. Eu não sei se você já se encontrou, aleluia, nesse momento tão difícil. Eu estava aí falando logo no início, não sei se falei aqui na live, mas estava falando enquanto eu estava mandando mensagem ali pelo WhatsApp. Eu estava falando que quando eu acordei de manhã, o Senhor, Ele sempre traz algumas mensagens no meu coração, e Ele está falando comigo assim nitidamente. É difícil, aleluia, é fácil se perder. O difícil é se reencontrar. E no caminho de volta há muitos labirintos. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quando muitos se encontram no pecado, eles acham o pecado gostoso. E aquilo, amados irmãos, anos a fio, amados irmãos, eles permanecem no pecado. E aquele permanecer no pecado, amados irmãos, leva à morte, leva à morte física, também à morte espiritual. E muitos não querem voltar. Nós precisamos continuar orando, porque muitos desses, amados irmãos, são nossos filhos, é esposa, é um esposo, é um tio, é uma tia, é um avô, é uma avó. E nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Nós precisamos nos direcionar a tudo aquilo que Deus
quer trazer no nosso coração aquilo que Ele quer falar conosco. E nós precisamos deixar Deus nos usar para que outras pessoas estejam aí, em nome de Jesus Cristo, retornando ao caminho da salvação. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa amada irmã Diaconisa da Síria, que Deus esteja aí abençoando poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, eu quero trazer alguns versículos a respeito. Os versículos dizem assim, sobre desespero, para quem está se sentindo perdido, para vencer as dificuldades. Quantas pessoas se encontram perdidas, meu amado irmão, minha amada irmã, e não sabem que estão perdidas. E a gente pergunta a elas, elas falam, tá tudo bem, com Jesus firme no barco. Mas quando você olha e você detecta, na realidade não está nada bem, mas elas estão dizendo que estão bem. Diz assim, o desespero só ganha terreno em nossas vidas se desviarmos os nossos olhos da direção de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 14, 22, 36, nos traz um importante exemplo sobre isso. Ou seja, segundo a história, Pedro e seus companheiros estavam no barco, em meio ao mar, passando por uma forte tribulação. Entretanto, Jesus foi ao encontro deles caminhando sobre as águas, pois verdadeiramente sabia que aqueles homens estavam em apuros. E em conformidade com a história, logo quando Jesus se aproxima do barco, aqueles homens ficam aterrorizados e gritam de medo. Já imaginou isso? Homens experimentados agora gritam de medo, achando que é um fantasma. Porém, Jesus imediatamente diz, coragem, sou eu, não tenha medo. O apóstolo Pedro, no entanto, disse o seguinte, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus atendeu o pedido de Pedro, autorizando que se fosse ao seu encontro. Você já imaginou? O que nós lemos, Deus que tudo pode. Glórias a Deus. Celular aqui, só Deus, né? Ele tem vida própria, ele não faz mais aquilo que a gente está mandando, né? Mas o que eu estava falando é que Pedro, aleluia, e seus amigos, eles estavam aterrorizados, segundo o relato. E quando Jesus, ele vai se aproximando agora, eles gritam de medo. Como você está pensando que alguém é um fantasma, está atemorizado, gritando de medo, a ponto de chorar. Agora, você toma uma atitude dessa e fala assim, imagina as ondas do mar levantando, abaixando, e agora você vai pisar nas águas fora do mar, fora do barco. E agora, diz as Sagradas Escrituras que ele fala, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo ao teu encontro. E Jesus disse, venha. Meu amado irmão, então Pedro, ele sai do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou pedindo que Jesus o salvasse. Imediatamente o Senhor, o Deus de Israel, estendeu a sua mão e o segurou.
disse um homem de pequena fé, porque você duvidou. Quantos de nós, amados irmãos, temos andado em direção a Jesus? Quantos de nós recebemos a fé em Jesus e no primeiro sinal que as coisas não vão dar certo, nós desistimos de Jesus, nós desistimos da caminhada, nós dizemos que a nossa ida na casa do Pai não tem surtido nenhum efeito, e nós abandonamos a nossa fé, nós abandonamos aquilo que Cristo tem para a nossa vida de melhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Quantos de nós temos feito isso, amados irmãos, e retrocedido? Agora Jesus fala assim, porque você duvidou. Não é para que nós venhamos duvidar, é para que nós venhamos insistir na caminhada. Nós precisamos, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo e muito mais além, diz assim, Deus é infinitamente maior do que todos os nossos problemas. No entanto, à luz da Bíblia, podemos afirmar que Jesus sabe perfeitamente quando estamos passando por adversidades e jamais abandonam aqueles que o amam. Não importa o tamanho da tempestade que você está, aleluia, enfrentando hoje, se você confiar em Deus, orar e ter fé, saiba que sempre haverá uma saída, porque Jesus é o nosso ajudador fiel, que está acima de todos os nossos problemas. Nós precisamos entender, se observarmos o texto de Mateus capítulo 14, versículo 22, por diante, e vai entender que pela pouca fé de Pedro pela pouca fé que Pedro teve, ele conseguiu dar alguns passos sobre as águas. Mateus 17, 20, embora toda aquela tempestade, aleluia, que estava ao seu redor, mas enquanto Pedro estava caminhando, olhando somente para Jesus, tudo ia bem. Mas a partir do momento que ele desviou o seu olhar de Jesus e reparou a tempestade, ele ficou coberto de medo, muito desesperado, e afundou, mas o Senhor o salvou. O Senhor continua de mãos estendidas para a minha vida, para a tua vida nessa manhã. Olhe para Jesus e não para as circunstâncias. No entanto, não é diferente, apesar das dificuldades serem grandes em nossas vidas. Não é para que elas, aleluia, não é para elas que devemos olhar, mas sim para Jesus, que está acima de todos os nossos problemas. Ou seja, diante de qualquer situação difícil, devemos permanecer caminhando, olhando apenas para Jesus, pois se desviarmos os nossos olhos da direção dele, o desespero vai tomar conta de cada um de nós, podendo nos abalar, podendo abalar a nossa fé e a nossa esperança. É importante deixar claro que as dificuldades verdadeiramente vêm. Precisamos lembrar que elas também passam, que elas também vão embora. A Bíblia diz que o choro pode persistir durante uma noite, mas logo de manhã vem a alegria. Entenda, todas as coisas, aleluia, que nós sentimos, elas passam, aleluia, e elas vão embora, as lutas, as dificuldades. Mas o segredo é confiar em Jesus, pois Ele sabe muito bem quando você, aleluia, está com problemas. E assim, ele foi ao encontro de Pedro e os seus companheiros e o salvou da tempestade. Saiba que não será diferente com aqueles que confiam no Senhor, porque Jesus cuida, aleluia, de cada um de nós. Jesus, ele cuida dos seus. Nós precisamos nos colocar na presença do Senhor, aleluia,
em nome de Jesus. Amém? Então, meus amados irmãos, eu quero me direcionar a um texto que eu trouxe aqui. Tem muita coisa para a gente ler, mas não dá tempo para a gente ler tudo. Não dá tempo de estar explanando todas as coisas. O tempo é muito pequeno, nós precisaríamos de muito mais tempo. Amém? Glórias a Deus, o Deus de Israel. Aleluia. Glórias ao Senhor que tudo pode. Amém? Então, eu quero aí estar nesse momento, estar colocando diante do Senhor esse texto a respeito de perdas. Aquilo que eu disse que é muito fácil se perder, o difícil é encontrar o caminho de volta, e no caminho de volta ainda encontramos labirintos. Os labirintos estar aí, que eu quero dizer a vocês, são labirintos que nós encontramos em Gálatas capítulo 5, aleluia, a partir do versículo 19. Gálatas capítulo 5, eu quero abrir aqui para nós estarmos tratando do texto fiel na sua íntegra. E o texto de Gálatas capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: os labirintos que nós encontramos são as obras da carne, e elas são manifestas, as quais são aí dizendo a respeito adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como vos disse antes, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que eu quero dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que estas coisas faz com que você viva num labirinto espiritual e que nunca chegue à plena estatura de Cristo, aquilo que Deus quer para a minha vida, aquilo que Deus quer para a tua vida. E nós precisamos nos desvencilhar dessas amarras que estão prendendo a minha vida, prendendo a tua vida, e o Senhor, Ele quer nos trazer a sua presença. O texto que eu quero trazer para os amados irmãos, para nós iniciarmos, estar aqui em Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9, que diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos lido algumas vezes, falado algumas vezes a respeito do texto, aleluia, de Lucas. O texto de Lucas é 3 textos, e os 3 textos eles falam sempre a respeito de perda. A perda, aleluia, da dracma perdida, a perda, aleluia, da ovelha que se perdeu, e fala também daquele filho que sai da casa do pai. E ainda mais, se nós observarmos, tem um filho que está perdido dentro da casa do pai. Um filho perde fora e outro perde dentro da casa do pai. Porque aquele filho que saiu, ele voltou para o pai, mas aquele filho que estava dentro de casa, ele não queria receber o filho que saiu. O coração estava amargurado. Nós precisamos entender tudo que o Senhor está falando comigo, falando contigo nessa manhã. E aqui Jesus, ele utiliza, nesse caso da dracma perdida, Jesus utiliza essa ilustração de fato natural para refletir uma verdade espiritual. Neste caso, nas 3 parábolas contadas neste capítulo, ela fala algo que se perde e é reencontrado. Uma aplicação clara ao pecado, que se arrepende e é reencontrado.
por Deus e feita nas 3 parábolas. Porém, além deste entendimento claro e específico, acredito que, assim como toda a porção profética da palavra de Deus, temos algo mais a aprender neste ensino. Jesus falou sobre uma perda que aconteceu dentro de casa. Eu quero fazer uma aplicação espiritual disto para nossos lares e casa. Alguns podem achar que estamos apenas espiritualizando um texto fora do seu contexto, mas a cosmovisão bíblica dá suporte a esse tipo de interpretação, desde que harmonize com o restante dos princípios explícitos, aleluia, das Sagradas Escrituras. Valores perdidos. Esta mulher não perdeu a moeda na rua, mas ela perdeu essa moeda dentro de casa sem sequer ter saído de lá. A moeda, 1 denário, tinha mais valor do que a ideia que se passa em nossa mente quando pensamos em uma moeda. Era paga de um dia inteiro de um trabalhador normal. E esta perda de algo valioso dentro de casa me fala de outros valores não materiais que muitas vezes perdemos dentro de casa. Sei por experiência própria, como marido, como pai e também como filho, de muitos valores que devemos guardar dentro de casa, no convívio com os familiares. Podem ser comprometidos. Falo de valores emocionais como respeito, carinho, amor, a paciência, a compreensão, a dedicação, o serviço, a harmonia, a paz, a doação, aleluia, de si mesmo e etc. Falo também de valores espirituais como a oração, o devocional, a fé, o temor a Deus, a meditação na palavra e outras mais. Muitas pessoas acham que para sofrer perdas em seus lares é necessário muita interferência ou pecados extremos, mas digo que não. Quando passamos, aleluia, quando pensamos só na moeda em si, imaginamos algo fácil de se perder e permanecer escondido em algum canto da casa. Quem já perdeu algo em casa? O termo moeda não nos faz perceber a dimensão da perda. Na verdade, trata-se de 1/10 de tudo quanto a mulher possuía. Esse paradoxo também se dá com muitos dos valores que perdemos em nosso lar. Aparentemente, trata-se apenas de uma moeda, mas vale bem mais do que o que aparenta. Nós precisamos entender o processo de recuperação dessa moeda por parte da mulher. Envolveu 5 atitudes que vejo como sendo a forma de reencontrarmos nossos valores perdidos. Ela acende a candeia. Ela se alerta. O texto sagrado revela que a mulher acendeu uma candeia, ela buscou mais luz porque havia falta dela, havia falta de luz. Não há como procurar algo no escuro. Acredito que este é um paralelo espiritual de algo que precisamos para encontrar qualquer tipo de valor perdido, não só em nosso lar, mas também, aleluia, em nossa vida com Deus. Que a luz, aleluia, que nos auxilia nessa busca, seja sempre a luz de Cristo. Esta luz é a ação reveladora do Espírito Santo. Trazer a luz, expor o que está em oculto. Paulo falou aos Coríntios sobre examinar-se a si mesmo. Mas creio em mais do que
um autoexame nas horas, aleluia, de conserto. Creio que precisamos nos aquietar perante o Senhor, deixá-lo falar em nosso íntimo pelo Espírito Santo. Varrendo a casa é uma outra atitude, é a segunda atitude. Aquela casa necessitava de limpeza, a sujeira que estava lá naquele chão podia esconder moeda. Não sabemos porque havia sujeira, talvez aquela mulher tenha deixado a janela aberta e um pé de vento trouxe sujeira para dentro de casa. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes nós nos expomos demais a este mundo e permitimos que seus conceitos entrem em nossa casa, aleluia, em nosso coração. Às vezes pela TV ou por meio de não crentes com quem convivemos, mas o fato é que quando a sujeita do mundo entra, encobre e esconde de nós aquilo que temos perdido. Se quisermos reencontrar valores, precisamos nos livrar da sujeira que entrou. A mulher de nossa história, ela empreendeu uma busca diligente e dedicada. Isso fala da disposição de conserto. Depois nos dá para quem, aleluia, não valoriza. Por meio do profeta Isaías, ele disse: derramei a água sobre os sedentos. Porque Deus só derrama água sobre o sedento, porque quem não, aleluia, quem não sobre, aleluia, porque não sobre qualquer um. Assim diz o que nós estamos lendo. Porque Deus derrama a água somente sobre o sedento. Por que não sobre qualquer uma pessoa? Ele dá água para quem valoriza a água, para quem vai aproveitá-la, não para quem vai ser, aleluia, um desperdício. Jesus nos ensinou a não lançar pérola aos porcos. Quem não valoriza não merece receber. Se queremos algo do tipo de restauração em nossa vida, em Deus ou em nosso lar, temos que nos empenhar em tudo isso até encontrar. A mulher não apenas foi diligente, como também foi perseverante. A parábola nos revela que ela não parou de buscar enquanto não encontrou aquilo que havia perdido. Enquanto a diligência tem a ver com a qualidade da busca, a perseverança tem a ver com a duração da busca. Normalmente falamos de se alcançar a nossa herança em Deus por meio da fé. É lógico que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a dúvida? E o que a dúvida não receberá? Coisa alguma. Mas algo que acompanha a fé e que normalmente não percebemos o quanto tem a ver com possuir a herança, a perseverança. As Escrituras nos ensinam que precisamos tanto da perseverança como precisamos da fé. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé, pela perseverança, herdam as promessas. Em nome de Jesus Cristo. Algumas versões usam aqui o termo paciência, mas fala a mesma coisa. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar de determinação até que cheguemos ao alvo. Precisamos dessa firmeza de busca da restauração de valores perdidos no lar. A família tem um lugar muito especial no coração de Deus. Ele deseja
que vivamos o seu melhor, inclusive nesta área. As 3 parábolas de Lucas, capítulo 15, nos mostram que não devemos nos conformar com as perdas. É hora de empenho, de dedicação, de determinação, de restauração. Alegria pública agora. Assim que reencontrou o que havia perdido, a mulher reúne as suas amigas vizinhas para se alegrarem. O testemunho de restauração sempre animará as pessoas, especialmente aquelas que estão, aleluia, iniciando a sua busca. Tudo o que Deus nos dá deve ser dividido com outros. Paulo declarou o seguinte: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para, aleluia, podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com consolação, com que, aleluia, nós mesmos somos contemplados por Deus, ou melhor dizendo, consolados por Deus. Amém? Quando Jesus, aleluia, libertou aquele endemoniado lá de Gadara, este lhe pediu que pudesse acompanhá-lo. A resposta de Jesus reforça o que estamos dizendo. Ele disse assim para, aleluia, aquele ex-endemoniado de Gadareno. Jesus, porém, aleluia, não permitiu, mas lhe ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia, aleluia, a eles tudo que o Senhor fez a você e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar, aleluia, o evangelho em Decápolis. Tudo que Jesus tinha feito, aleluia, para com ele. Tudo que Jesus, aleluia, trouxe à vida dele, e todos admiravam. Este homem recebeu a comissão de dividir com os outros o que Deus, aleluia, nos fez. Este é o princípio do reino que deveríamos levar mais a sério. A mulher samaritana encontrou-se com Jesus junto ao poço de Jacó. A mesma atitude. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim que você resgatar aquilo que havia perdido, estará debaixo da comissão de torná-lo público, não apenas como um motivo de se alegrar, mas principalmente de levar regozijo aos outros, especialmente os que possuem as mesmas necessidades que tinha. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que muitas vezes o nosso testemunho eles não se tornam público porque nós não deixamos nos limpar. Nós não deixamos Deus agir. Nós fizemos, aleluia, a profissão de fé, mas nós não deixamos com que ela passe além disso. Nós precisamos começar a nos curar, limpar a casa, colocar diante do Senhor as nossas necessidades e trazer à luz das Escrituras. Nós precisamos primeiro deixar de ser turrões. Muitas vezes a esposa fala assim: a vassoura fica atrás da porta da cozinha. E o marido fala: eu quero a vassoura atrás da porta da sala. E aquela luta de braço, amados irmãos, não leva ninguém a lugar nenhum. A gente precisa entender que o Espírito Santo de Deus, ele, aleluia, nos ensinará todas as coisas. E nós precisamos ser flexíveis. Nós precisamos deixar Deus agir na nossa casa, na nossa família. Então, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, nós precisamos lutar com as armas da fé. Amém? Glórias a Deus. Então, é muito bom nós estarmos sempre falando do Senhor, é muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, mas Pastor Carlos agora tem que procurar os seus afazeres, né? Que Deus esteja abençoando as minhas amadas irmãs, as pessoas que ainda vão ver, vão entrar nessa live aí, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja operando maravilhosamente. Esse é um texto bastante abençoado de um pastor que eu gosto muito, Luciano Subirá. Ele é um pastor abençoadíssimo. Quem tiver a oportunidade de ouvi-lo, é muito bom ouvir o pastor Subirá. Ele é um grande homem de Deus. Amém? Deus esteja abençoando meus amados irmãos e amigos nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai, aleluia, de comunhão, por esse momento devocional, ó Pai,
E nós te oramos, ó Pai, para estarmos, ó Pai, aprendendo mais do Senhor, nos dedicando, Senhor Deus, à tua palavra, aleluia, Senhor Deus, e também orando, Senhor Deus, por aqueles que têm estado, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, cheios, ó Pai, aleluia, de vontade, Pai, aprender mais de Ti, Senhor Deus, ó Deus de Israel. Assim, Senhor Deus, nós oramos pedindo a Tua bênção sobre cada irmão, sobre cada irmã, a família, Senhor Deus, de cada irmão, a família de cada irmã, que o Espírito Santo do Senhor esteja operando, ó Pai, na vida dos amigos, das amigas, ó Pai, fazendo uma obra, aleluia, Senhor Deus, maravilhosa. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Então receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, as ricas consolações do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja abraçando você também, cuidando de ti, da tua família, de todos os teus, que nós possamos encontrar no Senhor, em nome de Jesus Cristo, a solução para todos os nossos problemas, e Ele as tem. Amém? Glórias a Deus. Então, que tenham todos uma boa semana, uma semana cheia de paz, cheia de alegria, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.